Bom, item 41 do material didático, na página 76, vamos falar de Tomás de Aquino. Bom, aqui eu não vou falar da filosofia de Tomás de Aquino, nada. Eu vou falar dele só no contexto da Igreja Católica. Nosso espaço já é pequeno, a quantidade de temas que nós temos que falar. Então, Tomás de Aquino, vou falar dele umas questões elementares e quando envolve, claro, as igrejas anabatistas, os valdenses, que estão sendo perseguidos no período dele. A Inquisição, olha, ela vai fazer 50 anos. Não, foi em 1215, né? Ok? Ela vai fazer 50 anos de Inquisição. Então, eles estão, nos dias de Tomás de Aquino, perseguindo e dizendo que realmente a Igreja Católica ela deve matar, ela tem direito de matar. E Tomás de Aquino vai ser questionado sobre isso. Então, eu comento. Tomás de Aquino, que viveu de 1275 a 1274, foi um filósofo católico de grande influência no pensamento ocidental. Sintetizou o pensamento de Aristóteles, aplicando-o a temas bíblicos. A questão da lógica de Aristóteles, que é muito bonita, esse trabalho de Tomás de Aquino é bonito, né? Mas a lógica de Aristóteles diz que você pensa na origem do fogo, do ar, da água, da terra, qual é o elemento original, e Aristóteles diz, olha, tem que existir um elemento que ele deu origem a tudo, mas ele mesmo não tem origem. Se tudo tem origem em algo, no final você tem que encontrar algo que ele não tem origem. Ou seja, de uma forma indireta, ele está falando do Deus eterno, seguindo sua lógica, né? E Tomás de Aquino pegou isso, é bem interessante. Aí comento. Sua principal obra foi a Suma Teológica, formada de 9 volumes. Destacam-se também Suma contra os Gentios e comentários sobre as Escrituras. Em sua obra Suma Teológica, surge uma das posições mais controversas de Tomás de Aquino, né? Foi colocada a pergunta lá, tem um tópico lá que vocês podem ler. Devem os infiéis ser compelidos a aceitar a fé? Ou seja, devemos levar alguém, obrigar alguém a ter fé na Igreja Católica? É uma pergunta importante para alguém tão inteligente, né, que se destaca tanto. Eu comento abaixo. Infelizmente, a posição de Aquino foi a favor de usar a força contra os, entre aspas, infiéis, ou seja, contra os anabatistas, porque a Inquisição está acontecendo nesse momento. A perseguição está acontecendo por toda a Europa. O testemunho mais importante de Tomás de Aquino é a sua descrição da Igreja Católica Apostólica Romana. Bom, eu coloco um texto aí que ele comenta, citado pelo historiador Dietrich Hirt, 2000 anos de cristianismo carismático. Ele diz: durante a Idade Média, a transformação da velha Igreja Apostólica em Igreja Católica Romana medieval completou-se. O cargo de Papa se avolumou e passou a exercer poderes civis e espirituais, coletando impostos, montando exércitos e subjugando reis e líderes. A Igreja institucional tornou-se a força dominante da sociedade e expandiu sua influência por toda a civilização ocidental. Esse zelo com as riquezas terrenas e com o poder político gerou uma carestia de dons espirituais na Igreja institucional. Tal fato é ilustrado pela história da visita de Tomás de Aquino a Roma, onde lhe foi mostrada toda a opulência da Igreja pelo Papa Inocêncio IV, que viveu de 1195 a 1254. No discurso da observação, Inocêncio disse a Tomás: veja que a Igreja não está mais naquela era em que diríamos, prata e ouro eu não tenho, como Pedro, né? Tomás então retrucou: verdade, nem pode ela dizer, levanta e anda. Né? Ou seja, ela não é pobre, você não pode dizer mais como Pedro e João, né? Só que ele não via milagres dentro da igreja. Então, talvez fosse até um católico sincero,
Mas por que que mesmo assim ele apoia a violência, né? A chamada teoria da guerra justa? Esse é o nome que eu tenho falado para vocês academicamente. Se você for na internet procurar teoria da guerra justa, você vai encontrar o termo usado, né? Tanto por Agostinho de Hipona e no meio acadêmico para descrever essa defesa de Agostinho de Hipona e da Igreja Católica, que eles podem torturar alguém para levá-lo à fé católica, chegar a matar alguém para levá-lo à fé católica. Lembre-se que no texto de Agostinho de Hipona, ele dizia que um herege, que eram os anabatistas que ele estava perseguindo em 411, ele conseguiu a ordem para usar o exército para matar as igrejas anabatistas. Ele disse, olha, se você torturar ele negar a fé anabatista e confessar a fé católica, se você matar ele, você ainda está fazendo um bem para ele, porque ele vai para o céu, porque ele confessou a fé católica, mesmo obrigado. Então, ele teve que se posicionar, né, Tomás de Aquino teve que se posicionar sobre essa doutrina horrível. Só que Agostinho de Hipona era um santo, no entender deles. E se ele era santo, ele estava certo. Mostrei para vocês numa outra aula um livro escrito aqui em Petrópolis, na editora Vozes, publicado pela editora Vozes, que ele vai explicar a Inquisição. Como é que ele justifica a Inquisição? Ele fala, o Papa X e o Papa Y aprovaram. Se eles aprovaram e eles são papas, então, quer dizer, como papas, o católico acredita que eles são infalíveis nas suas decisões religiosas. Então, eles não podem dizer que ele está errado. E Tomás de Aquino é algo parecido. Agostinho não era papa, mas Agostinho era um santo. Então, ele sim apoiou que poderia usar sim a força para levar esses infiéis a aceitar a fé católica. Infelizmente.